Graça e paz, irmãos. Quero convidá-lo que você conseguir vir mais para frente, para ficarmos próximos, melhor. Hoje nós não teremos possivelmente toda a igreja presente, só para a gente ficar mais perto. E é um final de ano, depois a gente vai se cumprimentar. Eu quero dar as boas-vindas a todos, dar as boas-vindas a você que nos visita esta noite, dar as boas-vindas a quem acompanha pela internet, a irmãos distantes, já em viagem com suas famílias, procurando acompanhar o culto pela internet. Eu quero convidá-lo a aproveitar esses últimos momentos do nosso encontro com Deus, aproveitar para você refletir tudo o que passou, pensar como foi a sua vida. Um culto num dia como este tem que ter essa postura. O que foi que construímos? O que foi que deixamos de fazer? Eu quero ler aqui esse conselho de ano novo. A Bíblia fala muito, segundo parágrafo, sobre a precariedade dos projetos humanos, da necessidade de buscarmos a sabedoria de Deus, os elementos seguros para conduzir a nossa vida. Às vezes nós fizemos escolhas, aos nossos olhos, aparentemente tão sábias, tão oportunas, direcionamos a vida da nossa família, mas tudo muda, nós também. Às vezes uma palavra pode mudar a nossa vida, um gesto, pode trazer luz sobre a nossa vida, mas também pode trazer sombras. Um passo em falso, e trazemos sobre nossa experiência de um ano inteiro tantas mudanças. Por isso que esse é o tempo sempre oportuno para refletir no que fizemos, tantas coisas boas quanto ruins. É aprender a avaliar-se. Mas isso não é um fim em si mesmo. Não deve fazer isso apenas para contar vantagem das coisas boas que fizemos. Nem também para ficarmos tão tristes, tão chateados conosco mesmos. Quando Deus nos chama a fazer estas coisas, a exercitar esta autoavaliação, faz isso pensando no hoje e no amanhã. Quem somos nós? Embora a Bíblia nos dê a responsabilidade de sabermos planejar bem a vida, ela ainda diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios sempre vem de Deus. Então vamos buscar a Deus este último encontro de adoração do ano de 2015, com este propósito santo de refletir sobre o tempo, sobre a vida, e dizer para nós mesmos que pode ser tempo de mudar. Eu quero orar e depois, logo em seguida, ler a Bíblia com os irmãos. Feche os seus olhos, façamos uma oração ao Senhor. Nosso Pai, 365 dias, tantas experiências, tantas escolhas boas, tantas escolhas fracassadas, tantos caminhos que nos mostraram crescimento, tantos outros que nos fizeram recuar. O melhor de tudo isto, Pai, é saber que sempre o Senhor esteve conosco. Mesmo quando nós não atentamos, quando não o percebemos, quando não o buscamos, nós o rejeitamos, nós escolhemos nossa própria estrada, misericordiosamente o Senhor estava lá. E o fato de o Senhor estar lá todos esses dias é comprovado no fato de estarmos aqui, Senhor, porque foi o Senhor quem nos guardou. E então mais uma vez nós viemos a este lugar
para te adorar por tudo que o Senhor fez e te bendizer por tudo que ainda está por fazer na nossa vida. Porque nós sabemos que o Senhor sempre estará conosco, porque o Senhor Deus não muda. Nós cremos assim. Abençoe o nosso culto desta noite. Que seja santo o nosso ajuntamento. Que seja, ó Pai, de quebrantamento e de consagração. Abençoa, Pai, os teus filhos, todos nós, neste encontro contigo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no texto em Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo de número 1. A partir do verso de número 16, a palavra diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E Ele não muda, continua desejando isto, que sejamos a primícia ou as primícias da sua criação. Vamos louvar a esse nosso Deus onipotente. Vamos cantar o hino de número 170, Redentor onipotente. Ao som do instrumento vamos ficar em pé para louvar o Senhor. Vamos ter um momento de gratidão.
Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Agradeça a Deus cada dia deste ano que passou. Aprenda como o poeta cristão, agradecer as rosas do caminho, mas também os espinhos que elas têm. Temos de ser sábios. Quem espera uma vida só de rosas é um menino, é uma criança. Temos que aprender a lidar com as rosas. Mas para aprender a lidar com as rosas, tem que aprender a lidar com os espinhos. Vamos agradecer a Deus por tudo isso. Eu vou pedir ao irmão Davi Emídio vir aqui à frente para orar ao Senhor, agradecendo a Deus por este ano de 2015. Irmão Davi. Nosso Deus, nosso eterno, glorioso Pai, Bendito o nome do Senhor. Nós entramos, Pai amado, na Tua presença gloriosa, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. O autor e consumador da nossa fé. Verdade, Senhor. Pai querido, rogamos a Ti que abençoe ricamente quantos entraram por esta porta. Amém, Senhor. Para oferecer a Ti este culto de ação de graça, Pai amado, que só ao Teu santo nome é devido. Sim, nosso Deus. Pai amor, Pai de amor, abençoa ricamente a quantos tiveram o privilégio de poder, no último dia deste ano, ó Pai amado, se encontrar aqui. Sim, Senhor Deus. Que não seja apenas, ó Deus, um ano novo, mas que sejamos nova criatura. Amém, como Senhor. diz a Tua palavra. Sim, Senhor Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Bendito o nome do Pai Senhor. de amor, desde a terra criança ao mais avançado na idade, que seja grandemente nesta noite abençoado por Ti. Amém, Senhor. Que outra vez a Tua palavra fale aos nossos corações. Amém, Senhor. E onde estiver nesta noite um servo Teu reunido em Teu nome, que, ó Deus, seja grandemente abençoado por Ti. Amém, Senhor. Fica conosco, perdoa as nossas faltas, as nossas imperfeições, ó Deus. Sim, Deus. Como diz a Tua santa e gloriosa palavra, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta para longe de nós as nossas transgressões. Amém, Que, Senhor. ó Deus, possamos desde já pedir as Tuas bênçãos a favor de 2016. Amém, Senhor. Que, ó Deus, este ano possamos ser gratos a Ti e sempre estar em Tua casa, Te buscando em espírito e em verdade. Amém, Senhor. Fica conosco, ó Pai. Ajuda-nos, protege-nos e dá-nos que sejamos revestidos do Teu poder para enfrentar as lutas, as dificuldades. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Ainda em pé, irmãos, vamos cantar Agradeço. E vamos agradecer cantando. Obrigado, meu irmão. Pode ir.
Boa noite, irmãos. Amém. Que dizer, pois, de um Deus maravilhoso, que só nos traz alegria. Um ano está se terminando, mas por longo de nossas vidas, Deus tem provado que é só amor, é só alegria. Até no meio das tribulações, nós temos que agradecer a esse Deus. Vamos louvá-lo com Te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Louvado seja o Senhor, pode assentar. Deus não muda, os planos de Deus também não. Sei que há, para muita gente, uma dificuldade tão grande de entender que Deus dirige mesmo todas as coisas. Mas o salmista não tinha dificuldades com isso. Abra no Salmo 33. O salmista não sentia nenhuma tristeza em fazer uma afirmação tão enfática do fato de Deus estar à frente da sua vida. O salmista não tinha dificuldade alguma em apresentar a sua causa diante de Deus. O salmista confiava no seu Deus e disse que o povo que confia no seu Deus é um povo abençoado. Salmo 33, verso de número 11 diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. E ele louvava a Deus por isso, por saber que Deus é firme, Deus é confiável, irmão. Deus é confiável. A Bíblia fala de Deus como uma rocha. Nós lemos há pouco, não há sombra de variação em Deus. Deus não muda, seus planos não mudam, mas nós muitas vezes precisamos mudar, precisamos confiar nele. Por alguns instantes, vamos cantar o hino Vontade Soberana, mesmo assentados. Vamos cantar a primeira e segunda estrofe do hino 218. E eu quero convidar a vir aqui à frente a liderança nomeada para o trabalho da igreja no ano de 2016. Nós temos vários nomes, o conselho da igreja e também as próprias sociedades internas do trabalho desta igreja escolheu para estarem à frente do trabalho vários irmãos. Isso não significa que o trabalho seja só deles, não significa que eles é que vão realizar tudo, significa apenas
que Deus vai colocar pessoas para estar dando um passo à frente, mas dando um passo com todos os demais. Então eu quero convidar, se você viu aí o seu nome nesta lista, que lhe foi entregue na entrada, quero que você venha aqui à frente enquanto a gente canta essas duas estrofes, essas duas primeiras estrofes do hino 218, Vontade Soberana. Vamos louvar ao Senhor. Tua vontade faz, ó Senhor, eu sou feitura, Tu és o autor, molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do Teu querer. Tua vontade faz, ó meu Pai, sonda e corrige os passos meus, torna-me santo, porque Tu és. Ouve os meus olhos, eis-me aos Teus pés. Prestem atenção, irmãos. Torna-me santo, porque Tu és. Irmãos, podemos dirigir o trabalho da igreja com muita inteligência, muita capacidade pessoal. Muitos de vocês, além de terem habilidades para o trabalho na igreja, são crentes que atuam fora da igreja, em ramos profissionais do saber. São muito capazes e capacitados. Entretanto, sem santificação, nós não podemos conduzir o rebanho do Senhor. A primeira e mais importante qualidade que um líder tem que ter: santidade de vida. Busquem isso que dissemos aqui. Sonda, corrige os meus passos, torna-me santo, porque Tu és. Quero pedir à igreja ficar em pé. Vamos cantar as duas últimas estrofes. Vamos pedir a Deus que faça a obra em nosso meio. Seja Ele o santificador da sua igreja, seja Ele o realizador da obra. Cantemos as duas últimas estrofes. Tua vontade faz, ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com Tua luz, poder e graça dá-me em Jesus. Tua vontade, boa e sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina enfim, reina supremo, meu Deus em mim.
Pai, de orar em nome de toda a liderança, consagrando a liderança da igreja 2016 para o seu trabalho. Santo e maravilhoso Deus, obrigada, meu Pai, pelo teu amor nas nossas vidas, Senhor. Obrigado. Quero nesse momento, Senhor, te pedir que venha abençoar a cada irmão que aqui está. Que venha capacitar, Senhor, pois o desejo que está em cada coração é de te servir, é de fazer um trabalho para te louvar, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor. Então capacita-nos, Senhor, pois carecemos da tua graça e da tua misericórdia em cada dia das nossas vidas. Dê-nos sabedoria, Senhor, para fazer a tua vontade, Senhor. Amém. Deus. Abençoe a cada família aqui representada, Senhor Deus. Que o teu amor esteja sobre cada um. Amém. E que o ano de 2016, Senhor Deus, seja abençoado por ti. Amém. Que a tua obra possa cada dia crescer mais pela tua graça e misericórdia, Senhor. É no nome santo de Jesus que oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Nós, em nome do Conselho, declaramos empossada a liderança da nossa igreja para o ano 2016. Fazemos isso no temor do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe o vosso trabalho. Podem sentar. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vamos meditar em 3 desses versos. Antes eu quero preparar você. Todo ano, o último dia do ano, é dia da gente fazer uma grande revisão da nossa vida. Mas também, já estamos quase no primeiro dia do ano, também é tempo da gente fazer planos, não é isto? Todo ano nós fazemos isto. Até um desafio pessoal e depois um desafio de avaliação. Todo ano você tem aí o pedido de oração, não tem aí um pedido de oração? Tem aí no pedido de oração, aí no banco, acredito que todos os bancos têm uma folhinha assim, pedido de oração. Tem lá um lugar assim escrito voto. O que a gente faz todo ano? A gente declara um voto, aquelas coisas, aqueles propósitos que nós queremos realizar neste novo ano. A gente sempre aconselha, procure encontrar razões para viver para Deus neste ano que entra. Há pessoas que colocam votos pessoais, imagino, falam de talvez cuidar melhor da família, pessoas que pensam em comprar uma nova propriedade. Bom, tudo isto pode ser, sim, colocado aos pés do Senhor. Mas comece a pensar em dedicar a Deus um pouco mais de sua vida. Aí a gente recolhe todos esses votos, ninguém lê, eles ficam guardados, e 31 de dezembro de 2016, se você voltar a este lugar, você vai poder levar de volta. Quem fez isso ano passado, já está ali à disposição com o diácono Isaac. Você vai lá, ninguém leu, ninguém sabe o que você disse. Alguns, a essa altura, nem você mesmo lembra o que você escreveu. Mas é muito interessante a gente olhar e ver de novo o que desejávamos fazer, e muitas vezes nós conseguimos fazer, outras não. Mas faça, é um desafio. É lógico que isso é voluntário. Após a mensagem desta noite, nós vamos ter um tempo, então você não precisa ser precipitado agora. Vai ouvindo a mensagem, vai pensando na sua vida, e depois da mensagem nós vamos fazer um voto. Nós vamos entregar a Deus o nosso voto. Alguns irmãos separaram a oferta especial, quiserem depois disso fazê-lo, farão logo após a mensagem. Tá bom? Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele tinha em mente uma igreja que vivia uma luta muito intensa
pessoal. Eles viviam numa cidade extremamente mundana, usando o linguajar nosso hoje. Extremamente idólatra, extremamente materialista. Aliás, a idolatria deles era uma idolatria materialista. Tudo que eles mais aprendiam na vida era que eles deveriam fazer coisas e ter coisas. Aprendiam que o centro da existência eram os seus interesses. Mas o Evangelho os alcançou. O Evangelho chega nesta cidade. O apóstolo Paulo passa um tempo com eles, ensina o Evangelho para eles, ainda designa Timóteo para pastorear aquela igreja por um bom período. Então nós temos ali uma igreja muito forte em Éfeso, mas uma igreja com muitos conflitos. Primeiro porque eles tinham uma cultura extremamente materialista, e agora eles estavam lutando com isso. O materialismo dos Éfesos os levava também a uma espécie de vida desregrada. Irmãos, talvez a gente possa olhar para a cidade de Éfeso e ver uma sociedade como a sociedade brasileira. Uma sociedade extremamente materialista, consumista e extremamente desregrada. E nós podemos olhar para a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, a igreja cristã como um todo, pessoas que tementes a Deus na sociedade brasileira, e talvez encontrar conflitos muito semelhantes. Muito semelhantes. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta, tentando conduzir estes irmãos, exortando-os a lutarem por sua fé, e a se distinguirem da sociedade afundada em trevas que os cercava. Só para terem uma ideia, eu falei capítulo 5, mas só para terem uma ideia, veja só o verso de número 17 do capítulo 4. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, a expressão para falar de pessoas que não têm o temor do Senhor, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Veja a sociedade que Paulo fala assim, vocês não devem andar do jeito desta sociedade. Ele tem mais, por exemplo, ele vai falar assim, olha, nós somos tão diferentes que nós temos que ter posturas diferentes. No verso 25 do capítulo, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Só para ter uma ideia de como ele aplica a lei para que eles mudem, a palavra de Deus, a lei de Deus diz assim, que nós não devemos mentir. Ele fala, então a gente tem que trazer a regra de Deus para a nossa vida. Verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. O materialismo tinha levado aquela sociedade a uma vida tão desregrada. Havia tanta corrupção lá em Éfeso, que Paulo fala assim, olha, se antes você tinha aprendido que deve levar vantagem de qualquer jeito, não é assim no reino de Deus. Eles estavam lidando com esses conflitos. Só para ter uma ideia, verso 8 do capítulo 5, mais um pouco de ideia sobre a situação de Éfeso. Pois verso 7, para ficar mais completo o pensamento. Portanto, não sejais participantes com eles das obras da desobediência, né? Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Meus irmãos, esse era o grande desafio deles e também é o nosso. Nós temos um comprometimento com um modelo de vida que nos foi dado por Cristo Jesus. Só que o problema não é aqui na igreja, quando a gente ouve a mensagem. O problema é quando a gente está de frente, encarando a encruzilhada de uma decisão real, no trabalho, no relacionamento afetivo, em como a gente constrói o relacionamento do nosso lar, da nossa família, a vida conjugal, como a gente vai lidar com o governo,
como a gente vai lidar com os vizinhos. O problema do apóstolo Paulo não é quando a gente está reunido para falar da palavra, porque eu acredito que todos nós entendemos isto. A questão do apóstolo Paulo é: a palavra tem que fazer diferença no dia a dia. Então eu quero separar esses 3 versículos de hoje tem tantos conselhos do apóstolo aqui, mas é muito pertinente o que ele diz sobre a ideia de como nós devemos viver. E eu quero usar esses 3 versículos para desafiá-lo a pensar alguns valores e a construir alguns valores. Que às vezes nós queremos Deus, mas não queremos viver do jeito de Deus. Então nós precisamos construir estes valores com Deus. Eles não virão por acaso, irmãos. Não são hereditários, por mais que nossos pais sejam sábios em nos educar. Nós precisamos construir valores com Deus que mudem a nossa percepção e a nossa maneira de viver. E nesses 3 versículos encontramos alguns conselhos para como fazer isto. No ano de 2016, verso 15: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Comece aí. O apóstolo Paulo, ele aconselhava a igreja e a exortava a não se deixarem levar pela influência deste mundo, a não construírem um dia a dia que tivesse mais do mundo do que de Deus, mais das trevas do que da luz, porque nós não podemos servir a Deus desta maneira. Foi o Senhor Jesus que disse que não podemos servir a 2 senhores, que não podemos andar em 2 caminhos, que não podemos viver e dizer que somos filhos da luz, andando nas trevas. Então o apóstolo Paulo começa aconselhando sobre o modo como as pessoas vão viver o seu dia a dia, e ele lhes diz: sejam prudentes. A palavra que Paulo usa para falar de prudência tem a ver com escolhas. Ser sábio para escolher. Eu disse logo no início do culto, uma escolha pode mudar a nossa vida. Pode trazer tanta luz para a nossa vida, quanto pode afundá-la em sombras. Não é difícil ver alguém que por causa de uma palavra, por causa de uma pequena escolha, de um breve momento, lançou toda a luz do passado de sua vida num poço de trevas e perdeu comunhão com Deus. Não é difícil, irmãos. Temos que ser prudentes. A justificativa de Paulo para exigir esta prudência, ou para propô-la, é que os dias são maus. Não é um tempo fácil. É um tempo em que é fácil se perder. A ideia de maus aqui tem a ver com dias de supremacia, de más influências. O apóstolo Paulo disse que você deve saber tanto escolher, a ponto de você não fazer isso como os loucos, como os nécios, como as pessoas que abandonam o caminho reto para amar a estrada tortuosa. Se temos algo a fazer no ano de 2016, nós temos que melhorar o nosso padrão de escolhas.
a maneira como definimos os caminhos da nossa vida. Volto a dizer, uma pequena escolha pode trazer luz para a sua vida, talvez luz como nunca você viveu, mas também pode afundá-la num poço de sombras. O apóstolo Paulo diz que esta ideia de fazer boas escolhas, andar prudentemente, também tem a ver com o bom uso do tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Assim como ele acha que é muito importante fazer boas escolhas, ele também acha que estas escolhas devem ter um propósito, e o propósito dessas escolhas é tornar cada um dos dias de nossa vida ainda melhor. A ideia de redenção do tempo não é só de aproveitar bem o tempo no sentido de fazer mais coisas em menos tempo, mas de fazer bom uso do tempo para coisas melhores. Se os dias de 2015, podemos dizer num balanço, grosso modo, vivi 70% do meu tempo de forma mais positiva do que 2014, temos que viver mais que 70% em 2016. A ideia do apóstolo Paulo é que nós que temos um compromisso com Deus da luz, devemos tornar nossos dias todos iluminados. Devemos iluminar nossos dias. A sua presença neste mundo durante este ano de 2016, para valer a pena, tem que deixar um rastro de luz. Tem que fazer com que a cada momento de sua vida você ilumine. Porque vós sois a luz do mundo. Foi o que Jesus disse, o sal da terra. Nós lemos há pouco, lá em Tiago, que Deus tem como propósito, teve como propósito e continua tendo, nos tornar as primícias das suas criaturas. Aqueles que pelo exercício de uma fé verdadeira, se tornarão exemplo para o mundo, irmãos. A sua vida em 2016 tem que tornar você um exemplo. Facebook em final de ano, e todas essas mídias sociais, tem muita coisa, né? Felicitações. Mas eu li algo bem interessante hoje. Um pastor dizendo assim: deixa eu sugerir para vocês alguns votos para o ano de 2016. E entre os votos que ele sugeriu, alguns votos que ele sugeriu coisas simples. Vou ler mais a Bíblia, vou ler a Bíblia toda durante o ano, não vou faltar aos cultos, à escola dominical. Sugeriu que vou escolher qualidades da minha esposa para sempre elogiá-la, e ele foi sugerindo várias coisas. Todas essas coisas são muito oportunas. E nós deveríamos fazer coisas semelhantes. Programar como que nós vamos mudar o nosso tempo. O que o apóstolo Paulo está preocupado não é quantas coisas a gente faz durante um dia, mas para que elas fazem, para que as fazemos, para que elas servem, o que estamos construindo. Alguns de nós estão tentando tapar o sol com uma peneira, estão tentando recolher água com um balde furado, porque estão deixando de construir do jeito de Deus, estão escondendo ou se omitindo de olhar para si mesmo.
se por acaso os dias que se passaram não foram bem remidos, não foram bem usados, nós não construímos, nós precisamos mudar. Nós não podemos nos apegar, às vezes como se fosse assim uma questão de honra. Não, eu não posso, ou ninguém pode saber que eu errei, ou ninguém pode saber que eu mudei. Você pode mudar, porque nós mudamos. Às vezes precisamos mudar. Precisamos mudar muitas vezes. O apóstolo Paulo está preocupado em dizer para a sociedade, para a sua igreja, assim: se por acaso vocês ainda compactuam com obras das trevas, façam a redenção de seus dias, porque os dias continuarão sendo maus, irmãos. Continuaremos sob a influência de tantas pressões para coisas tão ruins. Depois você vai ler aí no boletim de hoje os conselhos para o ano novo. E você vai ver que talvez um dos mais perigosos conselheiros é o seu próprio coração. Quando ele não está apegado a Deus, ele se endurece. E ele faz você nunca voltar atrás para a direção de Deus. E isso precisa mudar. E assim o que o apóstolo Paulo completa, dizendo o seguinte: talvez os crentes viessem a perguntar assim: mas Paulo, como é que eu vou fazer isso, Paulo? Como é que eu vou andar como um homem sábio, prudente? Como que eu vou fazer boas escolhas? Como é que eu vou santificar mais os meus dias e me tornar mais luz por onde eu andar? Como que eu faço isso? Eu ainda não sei como fazer. Então o apóstolo Paulo tem talvez o mais importante conselho deste pequeno trecho, o verso de número 17. É por isso, por essa razão, não vos torneis insensatos, não sejam obscurecidos de entendimento, não se apeguem aos seus próprios erros, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Começar a conduzir a sua vida, não pelas escolhas do coração, pura e simplesmente, mas pelas escolhas que Deus propõe na sua palavra para o seu coração. O profeta Jeremias, no capítulo 17 da sua profecia, ele faz uma solene declaração ao dizer: enganoso é o coração, e mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Às vezes a gente acha que está fazendo tão certo. É isso mesmo. É isso que eu tenho que fazer. Às vezes alguém aconselha e fala: nada disto, eu já sei o que eu tenho que fazer. E está se baseando num conselho de um coração endurecido. E nem percebe que está tirando o chão de debaixo dos próprios pés. Está tirando a estrada segura dos seus próprios pés. Enganoso é o coração, disse Salomão no capítulo 16 de Provérbios. Ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mas por quê? Lá em Provérbios 16, ele diz assim: porque o homem faz as coisas que ele acha assim, o homem se agrada dos seus próprios caminhos, mas Deus pesa as inclinações do coração. É como se Deus olhasse para nós, lá no profundo de nós mesmos: eu sei porque você está decidindo isto. Você está decidindo isto porque você ama aquilo e não ama a mim. Você ama a glória, mas não ama a minha glória. Você ama a alegria, mas não ama a minha alegria.
Você ama fazer coisas, mas não ama fazer coisas segundo o meu coração. Deus pesa as intenções do nosso coração. Por isso que é diferente. E nós precisamos conhecer o jeito de Deus escolher. Não sejam insensatos em 2016, mas procurem conhecer a vontade do Senhor. Não tomem decisões precipitadas. Não andem pela lógica, eu já sei que vai dar tudo certo, só pelos sonhos do seu coração, mas se humilhe. Busque o conselho de Deus, ouça mais. Desconfie mais de sua própria sabedoria. Não é sábio ficar estribado assim, em pé, no próprio entendimento somente. Não é sábio. O apóstolo Paulo fala, se queremos ser prudentes nas nossas escolhas, e se queremos trazer luz para os nossos dias, remir os nossos dias, nós precisamos mudar. Mudar de acordo com a vontade de Deus. Sabe por que eu acho que eu devo louvar a Deus por estar dizendo isso? Pregar a palavra de Deus não é uma tarefa fácil. Porque, irmão, eu aprendi isso com um pastor na internet também, Paul Washer. Ele pregou um sermão, e ele começou o sermão dizendo isso, e eu passei a entender aquilo também para mim. Se eu vier aqui, em nome de Deus, abrir a Escritura e falar tudo o que está apenas no meu coração e tentar aconselhar vocês a serem do jeito que eu acho que deve ser, então vocês vão fazer aquilo que é a minha vontade pessoal, quem vai pagar diante de Deus sou eu. Então, é muito perigoso ser um pregador da palavra. Mas por outro lado, se o que eu digo é fiel à vontade de Deus e de acordo com a palavra de Deus, e você ouve, mas você não pratica, você se condena. É perigoso ouvir sermões quando a gente quer ouvir, mas não quer atender, obedecer, praticar. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, lembrando do que Paulo disse sobre ser insensato, é parecido com um homem insensato, constrói a sua casa sobre areia, vem a chuva, vem os ventos, dão com ímpeto contra aquela casa e ela cai. É perigoso ouvir sermões, é perigoso pregar, quando nós queremos apenas ouvir ou falar, e não queremos viver. 2016 está batendo na porta, ele está chegando, mas para falar bem a verdade, verdade mesmo, não importa. Não importa a virada do ano. Esse negócio de esperar a meia-noite para dizer, mudei, não existe para Deus. Sabe por quê? Se são verdadeiras as estatísticas sobre quantas pessoas morrem por minuto, tem gente que acha que vai fazer isso e não vai. E eu espero que não tenha ninguém aqui assim. Eu só estou dizendo para você que se tivermos que mudar, tem que ser agora. Temos que fazer um voto para sermos pessoas diferentes. Porque este mundo precisa tanto de luz. Vocês que vão para casa daqui a pouco, vocês vão passar por aí, vão ver como o nosso mundo está em trevas. Os jovens
Vocês vão ouvir os noticiários das brigas, da violência, dos roubos. Mas o mundo tem os filhos da luz, que vão andar neste mundo para iluminá-lo. Você, nós, temos essa missão. Eu quero que você pense qual vai ser o voto que você vai colocar hoje no gasofilácio. Eu quero que você pense que tipo de compromisso você gostaria de fazer. Compromisso elevado. Vai ficar guardado. De vez em quando Deus, que vê todas as coisas, olha para aquele papel e olha para você. Ele vai te ajudar. Quebrante-se diante dele. Ele vai falar: eu sei que você está precisando de uma força para mudar aquilo que você prometeu. Então hoje é um dia muito oportuno para a gente ser diferente. Querido irmão, eu quero convidar você a cantar este hino Perfeição 121. E você que hoje quer fazer esse compromisso com Deus para o ano de 2016, olha, eu faço solenemente a promessa: pastor, não vê o que você escreve, tá? Tem hora que eu fico com a vontade, mas nem sou eu que guardo, para não ter nenhuma tentação, tá bom? Quero que você coloque aqui, mais do que colocar um papel, você colocar aqui a sua vida, simbolicamente, aguardar a chegada do próximo ano novo, diferente. Um novo ano novo para todos vocês. Vamos cantar ao som do instrumento em pé, hino 121. Pense nessa letra, pense em tudo que nós dissemos, desde o começo da letra deste hino. Se alguma coisa que o crente deve desejar é ter horror ao mal, ele deve desejar ter ideais mais elevados,
Aquele que vive apenas para esta vida é uma pessoa muito infeliz. Aquele que vive apenas para um novo emprego, para ganhar dinheiro, é uma pessoa que não é completa. Não que isso não seja importante, ou que Deus não esteja preocupado, mas nós precisamos de coisas maiores. Segunda estrofe, juntos. Senhor, se há algo que precisamos nesta vida, é viver mais perto de Ti esse ano que entra. A partir de agora, Senhor, é entendermos mais a Tua vontade, para escolhermos melhor o caminho que andar. De maneira, Pai, que nossos dias sejam de luz. Até quando forem maiores os espinhos, na maneira como lidamos com a vida, nós possamos mostrar que servimos a Jesus Cristo, nosso Senhor. E que a nossa vida pertence a Ele mais que a qualquer outra coisa, Senhor. Ó Pai, que tudo isto que foi entregue ao Senhor esta noite seja, ó Pai bendito, a verdade hoje e todos os dias na vida destes Teus filhos, que o Senhor conhece muito bem o coração. Senhor, quem somos nós, se nada somos, senão pessoas imperfeitas, incapazes de andar retamente, se o Senhor não nos ajudar. Nos ajuda, Senhor. Consagramos, Senhor, este ano de 2016 a Ti. Consagramos a nossa vida ao Senhor. E queremos então aprender mais de Ti, para Te servir melhor e para viver melhor, buscando uma alegria, aquela alegria que está em Ti, Senhor. Assim, pois, ó grande Deus, Tu que sondas o coração e és como a nossa sombra à nossa direita, caminhe conosco este ano, Senhor, e seja o nosso conselheiro. Porque fazemos planos, mas queremos o Teu conselho para seguir adiante. E que a graça do nosso bom Deus, o Pai, e o amor de Jesus Cristo, o Deus Filho, o conselho e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja convosco, meus amados irmãos, hoje, a cada dia do próximo ano, convosco e com toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ainda em pé, cantemos este hino de consagração, cântico consagração. Faça deste cântico um hino final, o momento final de consagração deste ano. Louvemos ao Senhor.
existiu um probleminha no som do violão. Ele está um pouco mais alto também, por gentileza. Algum canal assim meio... Acho que é a bateria que deve estar... Ah, é? Que tá... Vamos assim mesmo? Que aqui está no máximo. Tá bom? Vai lá. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Entregue a sua vida ao Senhor. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Pois tu és um Deus Criador. Pois tu és um Deus Criador. Só Ele, toda a glória. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
Bendito seja o Senhor. Um ano novo de bênçãos para você, um ano novo repleto da presença do Senhor, um ano novo de escolhas abençoadas e abençoadoras, um ano novo em que a sua vida seja preenchida pela luz de Jesus Cristo. O nosso convite para você, como igreja de Vila Formosa, é que a gente faça dessa igreja mais formosa, que a gente se torne uma igreja cada dia mais formosa, que a gente passe a ter uma vida formosa diante do Senhor, que a gente possa fazer isso como família da fé. Se você quer andar no caminho do Senhor, nós não somos perfeitos, nós temos muitos defeitos, mas nós temos um Deus que estará andando conosco e nos abençoando em 2016. Feliz 2016 para todos, que Deus abençoe a todos, que o Senhor caminhe conosco. Amém.